Hoje eu vou falar sobre números negativos e expressões numéricas, tá? Olha só, vou falar um pouquinho sobre números negativos e expressões numéricas. Números negativos, o que vocês precisam saber? Deixa eu ver aqui, tá no azul, tem gente que não enxerga outra cor, né? Até para vocês saberem, olha só. O que a gente precisa saber é fazer aquele jogo de sinal. O jogo de sinal, que ó, eu vou colocar aqui, JS, que é o jogo de sinal, ele vai servir para divisão, para multiplicação, lembram disso? E para liberar as parênteses, colchetes ou chaves. Ou seja, deixa eu colocar aqui, ó. Chaves, colchetes, parênteses. É assim que são nesses casos que a gente vai fazer o jogo de sinal. O que seria esse jogo de sinal? Os sinais que são iguais, eles ficam todos felizes, então eles ficam positivos. Os sinais que forem diferentes, eles ficam negativos. Ou seja, mais com mais, se eles são iguais, eles vão ficar felizes, positivos. Se eu tenho aqui menos com menos, eles também vão ficar felizes, porque eles são iguais, então eles vão ficar positivos. Se eu tenho mais com menos, ele vai ficar negativo. E se eu tenho menos com mais, ele vai ficar negativo. Essa aqui é a nossa primeira regra, tá? Deixa eu fechar aqui. Bom, e aí eu vou colocar... Aí a gente tem que seguir a ordem. Por exemplo, se eu tenho mais, menos, vezes ou divisão sempre vem primeiro. Então, aqui a gente tem um pontinho de vezes, aqui a gente tem um menos e aqui a gente tem um vezes. Se eu tenho o vezes, o menos e o vezes, sempre o vezes faz primeiro. Eu vou até circular eles aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, olha só, eu tenho aqui, vou circular os dois vezes, aqui no meio tem um menos, tá vendo o menos aqui? Aqui, ó. Aqui tem um vezes, então eu vou fazer esses dois, e aqui tem outro vezes. E aí eu vou fazer esses dois primeiro, sempre o vezes primeiro. Vezes ou a divisão. Bom, se eu tenho vezes, eu faço o jogo de sinal? Sim, com certeza. Então, a gente vai fazer primeiro o jogo de sinal, depois a gente vai para os números. Por exemplo, se eu tenho aqui mais e menos, mais vezes menos. Mais com menos vai dar menos, porque eles são diferentes. Gente, vocês precisam treinar isso aqui, ó, esse jogo de sinal, para começar a ficar automático na cabecinha de vocês, tá? Agora a gente vai pro número, ó. 4 vezes 5, a gente já sabe que vai dar 20, beleza? Vou repetir o sinal do menos aqui e vou resolver a galera de lá. Para não misturar os sinais, eu vou guardar eles entre parênteses. Porque esse menos, depois que a gente vai fazer eles, não esquecem disso, tá? Então, eu tenho aqui matemática aplicada. Tá, mas eu preciso que vocês me falam, gente, quando vocês entrarem lá no grupo, eu quero saber certinho qual parte da matemática aplicada. Às vezes vocês me mandam uns exercícios, alguma coisa assim. Só que depois eu tenho que conversar com vocês pra gente colocar algumas regras aí nesse grupo, tá? Bom, continuando aqui, eu tenho mais com menos. Se eu tenho mais com menos, a gente já sabe, ó, mais com menos vai dar menos. Se você tiver dúvida, você coloca esse quadrinho aqui no cantinho, tá? Aí, 2 vezes 7 vai dar 14, beleza. Agora, gente, eu preciso liberar aquele parênteses. Antes de fazer a subtração, eu preciso liberar parênteses, que também é jogo de sinal, ó. Eu tenho aqui menos 20, eu não vou mexer com ele, o parênteses vai liberar esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de preto. Aqui, o parênteses, ele vai liberar aqui, ó, tá vendo? Então, olha só. Eu tenho aqui menos 20, que eu não vou mexer agora. Menos com menos vai dar mais 14, beleza. Agora, olha só, não tem jogo de sinal mais. Porque aqui eu não tenho parênteses, não tem colchetes, não tem chaves. Ninguém tá multiplicando e nem dividindo. Então, não tem mais. Você vai ter que pegar agora o sinal do maior número. Se eu tenho menos 20 mais 14, o sinal do maior é o menos 20. Então, você vai repetir aqui. Como os sinais são diferentes, você vai subtrair. Então, 20 menos 14 vai dar menos 6 e é a nossa resposta, certo? Bem tranquilo. Bom, agora eu vou fazer essa segunda expressão numérica aqui. Antes de liberar vocês já devem estar um pouco com pressa, né?
Olha só, aqui eu tenho uma potência, né? Número em potência. E aqui eu tenho toda a galera que tá entre parênteses, tem colchetes, então vamos resolver por partes. Não tem problema eu resolver essa potência aqui primeiro. E 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. É a mesma coisa. Isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, ao invés de colocar 2 ao cubo, eu já vou colocar 8. Então, aqui eu vou repetir, não vou usar esse menos ainda, não vou liberar colchetes ainda, e agora a gente vai fazer o que tá lá dentro. Se a gente analisar o que tá lá dentro, eu tenho uma divisão aqui, ó. Deixa eu circular a divisão, que é ela aqui, ó. E ele vai ter que ser primeiro do que esse menos. Tem divisão, tem jogo de sinal, gente? Olha aqui, tem divisão, tem jogo de sinal? Com certeza. Então, agora vocês vão fazer o jogo de sinal, ó. Menos com mais vai dar menos. Então, eu tenho 16 dividido por 2, que vai dar 8. Beleza. Aqui, o que você tem que fazer? Parece complicadinha essa parte aqui, mas você precisa liberar essa potência aqui primeiro. Você vai lá num cantinho, deixa eu ensinar vocês. É a mesma coisa, 1 elevado à nona potência é a mesma coisa que menos 1 elevado à nona potência. É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ixi, peraí que eu tô... Tá atrapalhando aí o vídeo. Peraí, deixa eu colocar ele no outro cantinho. Vou colocar ele aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, menos 1 elevado à nona potência, é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 9 vezes, tarará. Eu vou contar um segredo para vocês. Sempre quando essa potência aqui for ímpar, vai dar negativo. Sempre que a potência for par, vai dar positivo. É lindo isso. Por quê? Porque é assim, ó. Menos com menos vai dar mais. Já é positivo. Isso aqui é par. Mais com menos vai dar menos. Isso aqui é ímpar. Menos com mais, aí, se você continuar, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Se você fizer esse jogo de sinal, é só você pensar, sempre que aqui em cima for positivo, vai dar negativo. Sempre que for ímpar, vai dar negativo. Sempre que for par, vai dar positivo. Então, aqui, aí eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar menos 1, é a resposta, tá? Então, eu tenho aqui menos 8, que a gente já fez. O menos, eu não vou utilizar ele agora. A resposta disso aqui, ó, de menos 1 elevado à nona potência, é justamente menos 1. Então, eu não posso confundir esses menos, vou deixar ele guardadinho entre parênteses. E aqui eu fecho. Para continuar, eu preciso fazer, então, o jogo de sinal para liberar esse cara aqui, ó. Então, vou repetir, quem eu não vou utilizar, então eu vou colocar menos 8 menos, né? Então, eu vou repetir, quem eu não vou utilizar, que vai ser menos 8, menos com menos vai dar mais 1, aqui eu vou fechar, tá? Cecília, esse grupo daqui a pouco eu vou mandar para você o link, tá? E aqui vai ficar agora, eu preciso resolver quem tá aqui dentro. Então, eu vou colocar 8 menos, que eu não vou utilizar ainda, e vou colocar menos 8 menos 1. Não tem jogo de sinal, aqui é subtração e pega o sinal do maior. Menos 8 menos 1, quem é o maior? É o menos 8, então o menos é o sinal dele. E 8 menos 1 vai ser igual a 7, né? Opa, igual a 7. Aí, continuando então, eu preciso liberar agora esse colchetes. Então, para eu liberar, eu preciso fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Esses dois caras aqui. Beleza. A gente já sabe, então, que menos com menos é mais. Então, vai ficar 8 mais 7. E 8 mais 7, pra gente finalizar, vai dar 15. 15 é o nosso resultado, tá? Depois vocês... Esse aqui vai ficar gravado, então depois vocês olhem aí com calma, tenta fazer sozinho. O que eu aconselho vocês que estão com dúvida em expressão numérica e número negativo é tentar fazer sozinho. E depois vocês vêm e vão conferindo, ver qual foi o passo a passo que vocês erraram. Essa questão de sinal, gente, é prática, tá? Depois vai ficando automático mesmo. Então, agora eu tenho aqui, ó. Fiquei um pouquinho sem espaço aqui, mas vamos lá. Já sei, peraí. Pra eu ganhar espaço, depois vocês... Aí, deixa eu abrir.
Vou fazer esse terceiro aqui, ó. Vou até reescrever ele, que é o último, que ele tá falando. Menos 3/5 vezes... Aí eu tenho aqui, ó, menos 6. Vocês já podem ter pego algum mais dificinho, assim. Menos 6 mais 2 dividido por menos 1 mais 1/2. Fecha aqui, fecha aqui. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é eliminar parênteses. Só que agora, para eliminar esse parênteses, a gente vai fazer com fração. Tem uma soma aqui envolvendo fração. Então, tem que lembrar lá da fração. Vou colocar aqui, ó. Menos 3/5. Olha só. Aqui eu vou abrir, vou colocar menos 6 mais 2 dividido. Vamos resolver essa fração primeiro. Então, eu tenho aqui... Pra gente fazer fração, eu posso fazer cruzadinha. Tem várias formas, mas uma delas é a cruzadinha. Então, eu vou colocar o menos 1 aqui embaixo. Aliás, vou colocar um aqui embaixo desse 1, só pra gente relembrar como que faz. Então, aqui eu vou multiplicar, ó. 1 vezes 2 vai dar 2. Deixa ele aqui embaixo. 2 vezes menos 1. Então, é a mesma coisa. Eu tô falando que é 2 vezes menos 1. Tem jogo de sinal, hein, gente? Então, ó, menos com mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E agora eu vou fazer a multiplicação pro outro lado. Repete o mais. E 1 vezes 1 vai dar 1. Beleza. Deixa eu voltar aqui pra cor. Agora eu vou fechar aqui e vou fechar aqui. Então, olha só. Eu tenho menos 3/5 vezes, aqui eu vou abrir de novo, menos 6, mais 2, dividido por. Aí eu tenho menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, vai dar menos 1. Pega o sinal do maior e subtrai o número, o maior é o menos 2, então o menos tá aqui. 2 menos 1 vai dar 1. Então, menos 1/2. Fecha, fecha, beleza. Agora, como eu não tenho nenhum sinalzinho aqui do lado de fora para liberar parênteses, continua do jeito que tá. O que que vocês vão fazer? Aqui dentro eu tenho menos mais divisão, ou seja, o que que a gente precisa fazer primeiro é a divisão. Lembrando que o mais é sinalzinho do 2, tá, gente? Agora eu tenho divisão envolvendo fração. Isso aqui, gente, fração, vocês vão ver pro resto da vida de vocês. Como que faz? Vocês vão pegar, repete todo mundo que não for utilizar, tá? Agora vamos fazer divisão envolvendo fração. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, eu vou repetir o primeiro, que é o mais 2, vezes o inverso do segundo. O sinal continua, tá, gente? E inverte o segundo, que vai dar 2 sobre 1. Fecha aqui. Bom, continuando aqui, olha só. Eu vou fazer agora a multiplicação. Então, vai ficar menos 3/5. Aí, vezes. Abre aqui. Menos 6. Agora, eu tenho mais 2 vezes menos 2 dividido por 1. Esse 1 embaixo aqui, ele não faz diferença. Então, vai ficar mais 2 vezes menos 2. É vezes. Tem jogo de sinal. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Fecha. Vamos liberar esse colchetes agora. Então, eu tenho menos 3/5 vezes... Olha só. Agora, aqui eu não tenho vezes, não tenho divisão. É só lá dentro. É menos 6, menos 4. Sinais iguais. Soma e repete o sinal. Menos 6, menos 4 vai dar menos 10. Menos 10. Pra gente finalizar... Eu tenho multiplicação envolvendo fração. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tem que fazer jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 10 vai dar 30, dividido por 5. 30 dividido por 5 vai dar 6. E 6 é a nossa resposta, tá? Então tá, amores. Depois passa o link pro Luiz Fernando do 7º B, porque ele que tava com dúvida.
em número negativo e expressão numérica. Fiz essa live para tirar a dúvida dele, mas eu acho que ele acabou não participando, talvez em função do horário. E aí vocês falam para ele, vou deixar a live gravada e vai ser lindo. E um beijo.